Cristina, Carminha, todas elas fizeram isso. Tenta comprar o inimigo, Nazaré, toda essa negada aí, as vilãs, tá? A Áustria vai tentar comprar a Bósnia. Vai mandar o príncipe da Áustria, porque não mandou o rei, porque o rei da Áustria era conhecido por ser arrogante. Vou mandar meu filho, que não é igual a mim, que é simpático. Mandou o príncipe da Áustria, o Francisco Ferdinando, que hoje é o nome de uma banda, tá? Franz Ferdinand. Aí lá foi o Francisco Ferdinando fazer uma reunião diplomática. Ele está indo para negociar com a Bósnia. Se a reunião der certo, Bósnia e Áustria são aliadas. É bom para a Rússia? De jeito nenhum. O que é que a Rússia pensou? Eu tenho que impedir que essa reunião dê certo. Ela não sabia o que fazer. Ela pensou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar para a Sérvia impedir a reunião. E aí o rei da Rússia contratou um general da Sérvia chamado Apis. O apelido do cara em português é abelha. Esse abelha, ele vai pegar o dinheiro da Rússia e vai impedir que a reunião da Áustria dê certo. Aí ele montou um grupo terrorista chamado Mão Negra, tá? Profissional, o grupo terrorista. Chega, menino, pensa num grupo profissional, 7 elementos, 4 com tuberculose, 2 não sabiam atirar e 1 estava em treinamento. Esses 7 terroristas tinham que tentar fazer alguma coisa para a reunião da Áustria dar errado. Se um rei viesse à fortaleza fazer uma reunião, onde é que ia acontecer? No meio da rua? Nunca. Centro de eventos, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores. Aonde for a reunião, vai ter policial vigiando? Vai. E helicóptero, tanque e batedor. Não tem como tu se aproximar. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Era impossível. Eles invadiram o parlamento. 7 elementos. Não é nenhuma missão impossível. Só que aí o destino deu uma mãozinha. O príncipe disse que ia desfilar em carro aberto antes da reunião. E os carros da época andavam a 14 km por hora. Isso era o carro no turbo. Nos racha. Só que ele não vai desfilar, o carro vai passar a 5, 6 km por hora. Não é possível que eu não acerte um tiro num cara que está a 6 km por hora, desfilando num carro aberto. Não tem nada protegendo ele não, ele está aqui em pé, dando a mão para a negada. É agora, tá? Eles se prepararam para matar o Francisco Ferdinando. Lá vem. Francisco Ferdinando estava vindo, os 7 se posicionaram. Não dá para eu desenhar aqui, estamos sem lousa, mas para você entender a situação, ele vai passar bem aqui na minha frente, ó. Eu vou representar os terroristas, o jovem aqui está me ajudando, não sei como é que ele vai fazer para fazer a bomba, pular, tu vai ter que pular da ponte, vai ter que ficar um bocado de confusão aí hoje, tá? O carro vai passar aqui, e dos 7, 5 participaram da operação, 2 ficaram por ali, ó. Onde estão os meninos na arquibancada, mandando boas energias. Porque eles não sabiam atirar, então para eles não atrapalharem, eles ficaram ali perto, tá? Só mandando boas vibrações, tá? Vai dar tudo certo, eles ficaram dali, tá? Lá vem, o primeiro terror... Ah, esqueci de dizer. O que é que eles vão usar para matar? Eles estão com uma pistola, uma granada e uma cápsula de veneno, porque a ideia era o seguinte, mata o Francisco Ferdinando e se mata. Que é para ninguém saber que só são 7. Para todos os efeitos, é para dar a ideia de que é um grupo o quê? Imenso, poderosíssimo, tá? Vamos lá. O primeiro, uma coisa é você dizer que vai matar, outra coisa é você matar. Dizer que vai matar, todo mundo já disse que vai matar o irmão, tá aí. Mas, tudo amigo, friend. O primeiro disse o seguinte, olha a missão do primeiro, já tem 2 a menos, né? Terceiro que não vai participar. Disse o seguinte, gente, eu vou ficar com a missão de descobrir qual é o carro. Pronto, ele fez só isso. Aí ele chegou para um policial, bom dia, tudo bom? Qual é o carro da comitiva que o Francisco Ferdinando vem? Ele disse, é o terceiro. Pronto, aí ele avisou para a negada, negada. Pronto, já fez o dele já. Aí lá vem o carro. Um ficou antes da ponte e os outros 3 depois. Um antes, um de frente para o outro depois da ponte e o último era o cara que se garantia. Porque se todo mundo falhasse, ele ia dar o tiro final. Beleza. O primeiro ficou, quem vai matar sou eu, quem vai matar sou eu. Eu vou matar. Isso aí, hoje eu vim foi para matar.
Nem tossiu porque ele tinha tuberculose, o cara tossia 10% do life dele. Ele ficou só aqui, só segurando aqui, pulmão bem aqui no dente. Aí vem, quando o carro ia chegando, ele desistiu de dar o tiro, ó. Porque ele pensou assim, se eu der o tiro, quando eu botar a mão, alguém vai segurar meu braço, eu vou perder a chance. Aí não tem um outro, eu jogar logo uma granada, porque eu quero ver quem vai pular para pegar a granada. Só quem pulou foi o Capitão América, tá certo? Quando ele era maguinho, ele pulou. Mas vamos lá, ele esperou. Dá o tiro, tu dá uma distância maior, né? Mas para jogar granada, como é com a mão, tu tem que ter certeza que vai acertar. Então ele deixou o carro vir chegando. Lá vem o carro, ele disse, não, agora não. É o carro chegando, espera aí. Que eu vou acertar. Aí o carro veio chegando, o carro estava aí, ó. Nessa caixa de som aqui. Daqui para cá, onde eu estou, mais ou menos. Aí ele pegou, é agora. Tirou a granada na época você tira o pino, bate, joga, leva uns 7 a 10 segundos para explodir. Ele se esqueceu disso aí. Ele tirou e jogou. Quando ele jogou tão perto que todo mundo viu ele jogando. O que ele jogou, ninguém sabe o que era. Era uma pedra, um coco, eu sei lá o que foi que ele jogou. Mas ele jogou. Aí o próprio Francisco Ferdinando viu, mandou o motorista acelerar. Havia dirigidor. O dirigidor acelerou. O carro passou da granada, a granada caiu atrás. Pim, 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 pim. Quando a granada explodiu, o Francisco Ferdinando já tinha passado. Feriu várias pessoas, ele não matou o Francisco Ferdinando. E o pior, estragou o plano, porque quando ele explodiu, tá? A galera depois da ponte, os outros dois escutaram a explosão. Disse, uhul! Aí o carro passou. Falha, aquilo não era um... Falha, meu Deus. O cabo errou, os outros dois não fizeram nada. E o último teve o mesmo susto dos outros dois. Ninguém matou ninguém. Pior é que, nada que está pior, não reclame porque pode piorar. O elemento profissional que errou a granada, tomou o veneno e pulou da ponte. Ele não olhou de onde ele pulou mais ou menos da altura disso aqui, ó. Da caixa de som. Olha, para o cara morrer numa queda dessa aqui, para morrer, tem que ser bom. Tem que ter treino. E ele pulou de peito. No rio. Então meu irmão, ele se ralou todinho, deve ter quicado nas pedras. O joelho. Pega logo na quina do joelho. Tipo um bebê pulando na barragem, é mais ou menos isso aí. Ele pulou, não morreu na queda. Não morreu envenenado porque ele ficou na água do rio, na altura do joelho. Ele não morreu envenenado, não morreu na queda. Ah, ele não morreu envenenado, esqueci de dizer, porque o veneno estava vencido. Não, mas olha, é a única coisa que o bichinho não tem culpa. Como é que ele ia provar? Como é que ele ia dizer, deixa eu só provar se está bom? Se está forte, se bota mais uma coisinha. O bichinho não tem culpa não. É a única coisa que o bichinho não tem culpa é do veneno. O veneno vencido, ele só teve vontade de vomitar. Ele vomitou todo ralado nas pedras. Não morreu afogado, não morreu na queda, não morreu envenenado. Não matou o Francisco Ferdinando. Estragou o plano. E como nada que está tão ruim não posso ficar pior, foi preso, né? Porque todo mundo viu que foi ele. Quando a polícia chegou, quem foi? Isso aí, ó, que está ali, todo ralado ali, ó. O que está vomitando ali, ó. Levaram o cabo preso, não havia direitos humanos. Vai levar um monte de peia, vai ser torturado, mas não entregou ninguém. Enquanto isso, o Francisco Ferdinando fez a reunião. Negociou com a Bósnia. Quando ele vinha voltando, na mesma avenida, ó. Você vem aqui na avenida, era para ele entrar para cá, ó. Para cá, quando ele entrasse bem aqui na avenida, quando ele entrasse para a esquerda, e ele dobrasse, ia ter um hospital para onde os feridos foram levados. E ele resolveu ir visitar os feridos no hospital. Quis o destino que o motorista, quando viesse na avenida, em vez de entrar para a esquerda, entrou para a direita na mesma rua. Tá? Quando o motorista entrou para a direita, vem a parte mais interessante, que não é mentira, mas coisas do destino. Disse que quando é o dia, né? Já diz Ludmilla, a filósofa contemporânea. É hoje. É hoje, é hoje, é hoje, meu filho, que esse homem vai morrer. Porque ele escapou da tentada e na volta, ele praticamente vai se apresentar para o assassino. Um dos terroristas, lembra do último? O que sabia atirar? Quando eles falharam, ele ficou, meu Deus, a gente vai ser preso, a gente vai morrer, quer saber de uma coisa? Eu vou comer um sanduíche. E ele foi para uma padaria que tinha perto de onde aconteceu o atentado. Diz aí
O que é que acontece quando você entra à direita nessa rua? Você vai sair na padaria. Quem é que estava na padaria? O terrorista. O terrorista estava lá na porta da padaria. Quando o Francisco Ferdinando, o carro dele entrou, porque o motorista viu que entrou errado, entrou nessa rua e disse assim, eu vou pegar a primeira direita para voltar. Só que quando ele entrou, ele viu que era uma rua sem saída, ó, e a padaria ficava no final da rua. Quando ele chegou no final da rua, que não tinha para onde ir, que ele foi voltar, diz aí que o cabo da embreagem não deu um problema, e o carro deu prego em frente à padaria. Se tivesse um sistema de homicídio, delivery, não era tão perfeito. O carro deu prego em frente à padaria e o terrorista deu sabe quantos tiros? 2 tiros. Aí é que vem a Ludmila, com o esquema do É Hoje. O Francisco Ferdinando estava com 4 coletes. Ele arranjou uma blusa à prova de bala, botaram uma blusa social à prova de bala, um terno à prova de bala e um sobretudo à prova de bala. Diz que o homem estava com mais de 7 amuletos para dar sorte. O tiro que ele levou só um tiro, foi no pescoço. E o outro tiro, ele estava com a princesa, que estava grávida, o tiro foi mesmo na barriga dela. Morreu ela, o neném, o Francisco Ferdinando, o cara que matou tomou veneno, você já sabe que o veneno está o quê? Vencido, não morreu envenenado e foi preso. Foi torturado, não entregou ninguém, só que o rei da Áustria perdeu o filho e o neto. Indignado disse o seguinte, eu não quero nem saber, mas todo mundo da cidade vai ser interrogado, até eu descobrir quem foi que matou meu filho. E ele acabou chegando num daqueles meninos da Good Vibe. E os meninos da Good Vibe, quando a polícia bateu lá na casa dele, ele pensou que a polícia já sabia. Ele entregou todo mundo. Todo mundo, ele entregou todo mundo. Ele entregou todo mundo. Quando eu digo que ele entregou, ele entregou. Ele disse assim, olhe, nós somos um grupo terrorista. Tá? E outra coisa, o dinheiro da gente vem lá da Sérvia. Porque quem manda é a Rússia. Tá achando ruim com a gente? Ache ruim da Rússia. Aí a Áustria, como é? Foi a Rússia que mandou matar meu filho? E a Alemanha, tu tá junto comigo? A Alemanha, que que é tô, em alemão. E foi Alemanha, Áustria, declarar guerra à Rússia. É a Rússia, pelo amor de Deus. França, me ajuda. Aí a França, tô dentro. A Inglaterra nem se meteu, por enquanto. Só que alguma coisa aconteceu no mapa da geografia, porque a Áustria e a Alemanha, se elas quiserem ir para a Rússia, elas vão para a direita. Pois diz aí que a Áustria mandou o exército atacar a Rússia e a Alemanha invadiu a França e a Bélgica. A Bélgica era neutra. Quando a Bélgica foi invadida, a Inglaterra declarou guerra. Acabou de começar, jovem, a Primeira Guerra Mundial. E quando essa guerra começou, meu irmão, a Itália, daqui a pouco ela muda de lado, tá? Você já sabe que o lado dela é o dela, né? Beleza? Essa guerra, ela vai ter 3 fases, tá? Tem 3 fases na guerra. A primeira fase, a gente chama de guerra do movimento, sabe por quê? Todo mundo pensou que podia se destruir. Porque a Alemanha achou que ela era o exército mais poderoso, a Inglaterra achou isso, a França também achou, cada um de si. Quando eles se atacaram, eles descobriram que eles iam todos perder. Até hoje, o maior número de mortes em um só dia de batalha de soldado inglês foi na Primeira Guerra Mundial. Não foi na Segunda, foi na Primeira. Porque eles foram andando para se enfrentar nas fronteiras dos países, aí descobriram que todo mundo tinha metralhadora, tanque, tá? Tinham granadas, fuzis com calibre que entrava dentro da fuzilagem de um navio sendo atirado contra a pessoa. O soldado, a única coisa que tinha para proteger ele era um capacete, jovem, que não evita que a bala passe. É mais para dar um psicológico para o soldado, para dizer assim, ó, não tira o capacete não, senão você morre. Tá? Que não serve de nada aquele capacete. Porque se você levar um tiro, vai ficar fazendo assim, pim, 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 pim. Tá? Não existe isso, cara. A verdade foi que a guerra foi tão desastrosa, foi tão violenta, que eles tiveram que mudar a guerra. Aí eles criaram as trincheiras. Porque se eles conseguissem parar os tanques, já ia dar uma outra vida à guerra. Aí eles criaram a trincheira, que era um buraco, e o tanque era muito pesado. Se ele tiver um buraco muito grande, ele não vai passar.
Só que antes de chegar nesse buraco, isso aqui, tudo que tiver na frente, eu fazia vários buracos menores, enchia d'água, era um lamaçal absurdo e cheio de mina terrestre. O soldado às vezes não tinha peso para pisar na mina, mas o tanque afundava na lama e pum, explodia. Os canhões de alto calibre não passavam por essa lama. Então a trincheira parou a guerra. Só que parou tanto que a guerra ficou o quê? Cara, a galera tá morrendo na trincheira, sabe de quê? Fome, doença. Morreu-se mais de gripe espanhola, cólera e diarreia do que de tiro na guerra. Chegou um momento que as trincheiras acabaram com a guerra. Ninguém se atacava porque ninguém conseguia invadir a trincheira do outro. Porém, a guerra foi ficando cara. E quem foi que estava ganhando com isso? Os Estados Unidos. Lá de fora, não estava caindo uma bala dentro do território americano. Os americanos criaram uma solução para as trincheiras. Criaram uma comida que pode passar dias sendo guardada. A comida enlatada. Os americanos começaram a criar leite em pó, leite condensado, feijão em lata, carne de lata, apresuntado, e isso mantinha os soldados vivos. Isso fez com que a economia americana começasse a ficar rica, e os americanos estão ganhando muito dinheiro com a guerra, mas não estão na guerra. Só que eles estão inicialmente vendendo para quem? Para a Inglaterra e para a França. A Alemanha não está gostando disso. Porque toda vez que ela está perto de ganhar a guerra, os Estados Unidos financiam a Inglaterra e a França. Como a Inglaterra e a França estão sendo auxiliadas pelos Estados Unidos, a Alemanha deu a ordem: afundem os navios americanos. A Alemanha criou uma tecnologia mega thunder na época, chamada submarino. Que é uma covardia, porque o submarino vai por debaixo d'água. O que é que você via? Não via. Você não via nada, brother. E os submarinos só atacavam à noite. Eles não fazem barulho porque estão debaixo d'água. Quando você vê, ele já soltou um torpedo, que é uma bomba com motor. Aí lá vem a bomba na água, tem barulho, sabe de quê? Onda. Nunca ninguém via. Quando via, a bomba já estava vindo. Você só tinha uma coisa para fazer: jogar uma bomba na água para bater no torpedo. Era sorte, tá? Então simplesmente os submarinos acabaram com os navios americanos. E aí a Alemanha começou a afundar os navios americanos. Os Estados Unidos demorou, mas tomou a decisão: tem que entrar na guerra, porque senão a gente não vai conseguir ficar vendendo. Eles conseguiram convencer o Congresso americano a entrar na guerra. E quando eles entraram do lado da Inglaterra e da França. Aí a entrada dos americanos mudou a guerra. Porque os Estados Unidos não sofrem o que o soldado europeu sofre. O soldado americano está passando fome? Não. Veio com muito melhor condição de saúde, não sabia das condições da guerra e chegou a se criar uma novidade quando os Estados Unidos entrou. A guerra começou a acontecer de noite, porque os americanos, como estavam mais em condições de saúde, de energia, eles atacavam à noite. Eles saíram correndo para atacar os inimigos à noite. Quando chegava lá, a galera estava dormindo na trincheira. Várias vezes eles tomaram as trincheiras inimigas sem ninguém estar podendo revidar. A guerra começou a mudar de figura. Ainda tentaram um último passo nessa guerra, que foi colocar o avião de guerra. De novo foi a Alemanha a pioneira, viu? A Alemanha, jovem, criou um avião com a metralhadora automática. A metralhadora era ligada no motor do avião. Toda vez que você acelerava o avião, quando você atirava, o motor mudava a rotação, a bala passava entre a hélice. Então os caras podiam atirar de frente, enquanto os outros aviões, o piloto passava e o copiloto ficava de costa atirando, tá? Então é muito pior atirar de costa, porque você vai ter que passar pelo alvo, torcer para não ser atingido, para depois começar a atirar. Enquanto os alemães não. E o avião alemão era menor, mais estável, tá? Tanto que surgiu o as da aviação, que era o Barão Vermelho da aviação alemã. A Alemanha era muito moderna, porém estava praticamente só, porque a Itália trocou de lado e a Áustria perdeu. Com a Alemanha sozinha, não podendo suportar a guerra, eles tiveram que recuar e pedir rendição, tá? Já estávamos numa fase da guerra tão violenta que estava morrendo mais civil do que militar,
Porque o pessoal, como não estava conseguindo derrotar as trincheiras, mandou os aviões bombardear as cidades, bombardear a igreja, escola. E começou a surgir arma química, bomba de gás. E o mais incrível era feita, sabe de quê? Condimento. O principal bomba era de gás mostarda. A mostarda em alta concentração cegava, deixava a pessoa asfixiada. E não tinha máscara para todo mundo. O próprio menino Hitler foi atingido por uma granada de gás mostarda e ficou cego na Primeira Guerra. Milagrosamente voltou a enxergar, mas não conseguia mais lubrificar os seus olhos. Então ele usava um colírio feito à base de cocaína, tá? Experimental, porque era a única coisa que fazia ele enxergar. Dizem que isso fazia com que ele tivesse acelerado os seus problemas motores. Ele tinha vários problemas motores. Por isso que ele não fazia isso. Ele fazia assim, ó. Quem fazia era você, ó. Porque quando a pessoa tem um problema nas mãos, principalmente por causa de droga, que atinge o sistema nervoso central, tá? A pessoa não vai conseguir ficar com a mão assim. Você vai notar. Então ele ficava com a mão aqui e quando ele ia escutar o hino ou fazer alguma coisa, ó, a mão para trás. A mão para trás ou a mão no peito. Acabou se acreditando que essa é a maneira formal de escutar o hino. Na verdade foi uma maneira que ele criou para ninguém ver que ele estava mal de saúde. Porque se alguém te pedir para ir para a guerra e estiver morrendo, o que é que você pensa? Eu mesmo não, vai tu. Tu já está morrendo, quer que eu morra também. Mas menino, mas se ele mostrasse que era uma pessoa saudável, se ele está dizendo que ele vai para a guerra, você vai com ele, tá? A Primeira Guerra praticamente se encerrou, tá certo? Com a entrada dos Estados Unidos e saída da Rússia. E quando essa guerra se encerra, a gente vai ter os tratados da Primeira Guerra, tá? Quando o primeiro tratado foi assinado, tá? É bom lembrar que nós temos 2 tratados na Primeira Guerra, tá certo? Cuidado, porque um foi assinado, o outro não. Mas são 2 acordos. O primeiro acordo foi proposto pelos Estados Unidos, que a gente chama de propostas de Wilson, que era o nome do presidente americano. Por que que não foi assinado? Os Estados Unidos queriam que não houvesse vencedor na guerra. A ideia deles é o seguinte: gente, acabou a guerra, nós vamos assinar um documento dizendo que não há vencedores, tá? E se não há vencedores, não há perdedores. Portanto, ninguém pode se vingar de ninguém. E eu quero que o meu acordo diga também o seguinte: a Europa vai abandonar as colônias que ela tomou na África e na Ásia. E aí a Inglaterra e a França, não, eu não vou devolver nada de nada. E outra coisa, eu ganhei a guerra sim, quem perdeu foi a Alemanha. Aos Estados Unidos, eu não aceito esse acordo. A Inglaterra, pois então, se sinta à vontade para ser expulso. Tá certo? Se você quiser ir embora, a gente agradece, a gente entende que a presença americana foi fundamental na guerra. Mas você não entende das relações na Europa, pode ir embora. E os Estados Unidos ficou tão humilhado, porque foi convidado e foi expulso, que os Estados Unidos fez uma promessa, o governo americano: nunca mais eu vou me meter nos problemas de outros países. Nunca mais. E você vê aí. Procure onde foi que o governo americano se meteu em outra guerra. Onde foi que ele se meteu nos problemas de outros países? Nunca mais. Eles prometeram, a partir de agora, o governo americano só vai se preocupar com seus problemas internos. O problema de vocês é de vocês. Vocês que europeus que se resolvam. E os Estados Unidos foi embora, indignado. Tá? Quando a pessoa está indignada, diz assim: eu não queria vir, eu nem a maior paia, essa reunião. Salgadinho rei, free, tá? E aí a Inglaterra e a França se aproveitaram. É a hora delas se vingarem da Alemanha. Principalmente quem? A França. Esperou 40 anos por essa vingança. Minha irmã, ela fez um acordo que botou para voar as bandas da Alemanha. Primeiro, me devolva Alsácia-Lorena. Você vai pagar uma indenização que era tão grande que se a Alemanha pagasse, ela ia quebrar. Tanto que a moeda alemã não vale mais nada. Um pão valia milhões. Você deixava 18 mil no chão. Ei, cara, caiu 18 mil aí no chão. Não dá para nada, dá para comprar só um bombom, deixa aí. Tá? A Alemanha vai estar falida, vai ter que devolver todas as colônias. A Alemanha não pode mais ter indústria.
tá certo, de armas, não pode mais ter aviação de guerra, não pode ter mais marinha de guerra, beleza? A Áustria também perdeu vários territórios, eles tomaram os territórios da Turquia, meu irmão, a Inglaterra e a França ficaram mega fortes depois da guerra, mega fortes politicamente falando, porém, tinham que resolver um probleminha chamado, e aí, a Europa, que está brigada, criaram um órgão para evitar que a Europa entrasse em guerra de novo. E o nome do órgão era Liga das Nações. Só que só tem um probleminha. O país mais rico daquele momento, que era os Estados Unidos, não faz parte desse órgão. E nem quer fazer parte. Então, se acontecesse algum problema na Europa, os Estados Unidos seria fundamental. Mas ele não vai se meter. Beleza? Encerra-se a Primeira Guerra. Perguntaram em que fase a Rússia sai da Primeira Guerra. A gente não bota uma fase para a Rússia sair da Primeira Guerra. A gente bota uma data. Ela sai em 17. A guerra termina em 18, ela sai no finalzinho da guerra. Mas lógico que ela não sabia que era o final da guerra. A gente só sabe que uma coisa está acabando depois que acaba, né? Beleza? Mas ela já tinha suportado o que ela podia na guerra. Então, para eu acelerar aqui. Vamos lá. O que foi que aconteceu com a Rússia? Cara, a Rússia não tinha perdido para o Japão? A Rússia estava fraca, faz muito tempo. A Rússia ainda tinha uma economia rural, feudal. A Rússia não era tão industrializada. Quem protegia a Rússia era a Inglaterra. Mas quando a guerra começou, a Rússia teve que enfrentar a Áustria e a Alemanha. A Rússia não tinha condições de enfrentar a Áustria e a Alemanha. Como a Rússia era atrasada, ainda tinha um agravante na Rússia, muito forte. A Rússia ainda era absolutista. Só que lá ela não chama de absolutismo, ela chama de czarismo, CZ, tá? Cesarismo, beleza? Respondo já aqui o negócio do Lênin. Que? Perguntaram se o Tratado de Versalhes ainda vale. Ó, toda vez que você tiver um novo acordo, o acordo anterior é desfeito. Tratado de Versalhes valeu até a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra não foi assinado a ONU. Então, a partir de agora, existe uma carta de relações internacionais regida pela ONU. E a ONU faz reuniões específicas para cada área. Tem uma reunião da ONU só para cuidar de meio ambiente, tem uma reunião da ONU para cuidar só de questão educacional, de trabalho. Tem órgãos da ONU para cuidar disso, tá? Tem um órgão para educação, trabalho, saúde, tá? Relações geopolíticas, beleza? Não vale mais o Tratado de Versalhes desde a Segunda Guerra Mundial. Como a Rússia estava atrasada, ainda mantinha um absolutismo, nobreza na Rússia, sem pagar impostos, clero, ainda tem uns agravantezinhos. O rei tinha uma relação muito estranha com uma pessoa que as pessoas da Rússia não gostavam, que tinham medo até dele, pensavam que ele era um bruxo, chamado Rasputin, tá? O pessoal aí da Anastácia, tá? O Rasputin, acabaram de perguntar a coincidência, como ele é um bruxo, né? Ele já tinha mandado aqui. Tá? O Rasputin, jovem, ele não era bruxo, ele usava uma tecnologia chamada hipnose. Hipnose funciona tanto que ela não é recomendada pelo Conselho de Medicina, porque tem pessoas que são mais suscetíveis do que outras. E pessoas muito suscetíveis, sob efeito de hipnose, eu posso fazer essa pessoa fazer o que eu quiser. E aconteceram, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram centenas de casos de pessoas que usaram da hipnose para fazer uma pessoa roubar para ela, ter relações com ela, ou assumir culpas de crimes que a pessoa não tinha cometido. Então pediram, por uma questão ética, que não se usasse mais a hipnose. Mas o Rasputin, tudo leva a crer, hipnotizava a rainha da Rússia. E há até um boato de que ele mais do que hipnotizava, né? Ele mantinha relações com ela, com a menina Catarina. Tudo por causa do filho deles. Ele tem um filho, o único filho homem da família real russa, o Sergei, o menino, tá? Ele era um menino muito doente, com hemofilia, uma série de problemas. E ninguém curava a criança, menos uma pessoa. Quem era a pessoa que curava o menino? O Rasputin. O Rasputin curava? Não, jovem, ele usava de hipnose. E fazia o menino sobre certas horas, porque a hipnose permite fazer isso. Eu induzi o menino a achar que ele estava curado. O menino andava, corria, não sentia dor. Quando passava o efeito, ele ficava pior do que ele estava antes.
Aí toda vez que ele ficava pior, só tinha uma pessoa que podia ajudar, o Rasputin. A família ficou dependente dele. Só que chegava um momento, tinha vários momentos, que ele mandava mais do que a própria família real. E ele é um cara ambicioso, ganancioso, inclusive todo mundo sabia que ele, se pudesse, daria um golpe para virar o rei. Então já tem o lance do Rasputin, que ninguém gosta dele. Tem o lance da família real ainda está mantida na Rússia. E a Rússia era pobre, falida. E a guerra do Japão mostrou isso. Então a Rússia já estava mal. Estava tão mal que já tinha sido formado 2 partidos políticos na Rússia. Um partido burguês chamado Menshevik e um partido dos trabalhadores chamado Bolshevik. Esse partido dos trabalhadores era formado pelos sindicatos. Aí na Rússia tinha 2 sindicatos. O sindicato dos trabalhadores urbanos na fábrica, que usavam o martelo como símbolo da bandeira. E os trabalhadores do sindicato, que usavam o trabalhador rural, um foice. Por isso que quando a União Soviética nasceu, como era a bandeira? Um foice e um martelo, porque é a união dos sindicatos rurais e urbanos. Como é o nome de sindicato na Rússia? Soviete. Soviete quer dizer sindicato. Então quando eles uniram os sindicatos, é a União Soviética. Só que antes da União Soviética existir, o grande líder deles era o Lenin. O Lenin era muito influente, cara, perigosíssimo. Porque ele falava mal do czar, influenciava as pessoas a ir às ruas, fazer protesto. Só que a Primeira Guerra estourou e a Rússia teve que ir para a guerra. Como as pessoas foram alistadas para ir para a guerra, o que é que o rei fez com Lenin? Mandou ele embora, exilou. Tá? Só que a Rússia, a situação do povo russo melhora ou piora com a guerra? Piora. Quando chegou na fase das trincheiras, a população passando fome, morrendo. Então, cara, a população russa estava indignada com a guerra. A burguesia se aproveitou dessa indignação, o Lenin não estava lá e tomou o poder. A Revolução Russa ela tem 2 fases, tá? Tomar cuidado com isso. Ela tem uma fase, se você ler no livro, tem assim, ó, tem a Revolução de Março de 17 e tem a Revolução de Outubro, ó, Março e Outubro. Por quê? A Revolução em Março de 17 foi a burguesia quem fez. A burguesia tomou o poder, prendeu o czar e chegou ao controle político, tá? Prendeu o czar no próprio palácio, beleza? E aí, enquanto a burguesia tomou o poder, ela decretou uma lei dizendo liberdade de expressão. Quando ela deu liberdade de expressão, quem foi que voltou do exílio? O Lenin, o Trotsky. Aí ele organizou os sindicatos e conseguiu chegar ao poder em outubro. O que foi que a burguesia vacilou? Ela não saiu da Primeira Guerra. Ela tomou o poder do czar. Ela diminuiu a carga horária na indústria, tá? Ela deu liberdade de expressão, mas ela não tirou o povo russo da guerra. Quem tirou a Rússia da guerra foram os bolcheviques, que quando chegaram, assinaram um acordo de rendição, tá? Só que os bolcheviques, eles são radicais, então eles mataram o czar, assassinado, mataram a rainha Catarina, por isso que a Inglaterra não quer fazer acordo com a União Soviética, mataram a neta da rainha da Inglaterra. Mataram a Anastácia. O professor assistiu o desenho, a Anastácia morre não. O amor é desenho, né? A Anastácia morre, a bichinha inclusive morre sofrendo, porque eles vão ser fuzilados. E a mãe, a Catarina, teve uma ideia, pegou as filhas e costurou as joias dentro da roupa. Porque tinham medo de ser roubadas. Aí ela disse assim, minha filha, costure as joias da família dentro da sua roupa. E aí quando elas foram ser fuziladas, você não atira no rosto, atira no tórax, no abdômen. Aí no fuzilamento atingiram as joias. Como eram joias de altíssima qualidade, as joias amenizaram o impacto das balas. Elas não morreram, foram fortemente feridas. Aí foram fuziladas de novo, 2, 3 vezes. Em vez de escapar, elas fizeram foi sofrer mais, tá? O Rasputin também foi fuzilado, viu? E não morreu no primeiro fuzilamento. Aí o pessoal já ficou, tá vendo como ele era bruxo? Eu disse. Aí o pessoal usou outra tática com o Rasputin. Rapaz, só tem uma maneira para saber se ele é bruxo. Nós vamos fuzilar atirando na cara. Mas, e se ele não morrer? Aí nós estamos lascados. Mas vamos lá. Aí atiraram o Rasputin só no rosto. Sabe o que foi que aconteceu? Ele morreu. Porque ele não era bruxo não, mas ele era normal, tá? Só que quando mataram o Rasputin, ainda tem uma teoria sensacional que levaram as coisas dele, viu? Cortaram e levaram. Por quê, professor? Porque o pessoal achava que era o dele que dava o poder ao Rasputin. O pessoal levou para fazer magia negra com os...
Tu acredita? O pessoal achava que se usasse aí conseguia as coisas, tá? Hoje o do Rasputin está guardado no museu, num vidro blindado, que é para ninguém roubar de novo. Aí se você achar que eu queria fazer uma magia para conseguir alguma coisa, você vai lá e procura o do Rasputin e pelo vidro você pede, tá certo? Beleza? Durante anos procuraram, cadê as coisas do Rasputin? Tá certo? Tinha um grupo, tinha roubado para fazer magias dos coisas do Rasputin. Vamos lá. O Rasputin morto, a família real morta, quem tomou poder foi os bolcheviques, tá? Logo depois, quando a guerra acabou, tá? Quando a primeira guerra acabou, a Inglaterra vai se vingar? Vai. A Inglaterra vai se vingar. E quando a Inglaterra se vinga, a Rússia, que já estava mal, teve que fazer uma guerra para evitar a invasão da Inglaterra. E conseguiram sobreviver. Sobreviveram, só que a Rússia está tão pobre que o Lenin não conseguiu colocar o socialismo em prática. Chegou a criar até a NEP, que era uma política econômica que misturava o capitalismo com o socialismo. Olha como nunca houve socialismo na União Soviética. Na União Soviética tinha diferença salarial. Se tem diferença salarial, tinha um rico e tinha um pobre. Onde é que isso é socialismo? Não é. Na União Soviética tinha funcionários do governo que ganhavam muito bem, tinham carro, casa, gasolina, enquanto a população andava a pé. E ficava na fila esperando pelas coisas. Tinha gente que tinha direito de vender e tinha gente que não tinha. A União Soviética nunca foi socialista, muito menos comunista. E quando Lenin morreu, a prova disso é cabal. Enquanto as pessoas eram enterradas sem caixão, o caixão era coletivo, a pessoa era enterrada no caixão e volta ao caixão. O Lenin foi enterrado num vidro blindado que até hoje parece que ele morreu ontem. Ele foi embalsamado. Parece que ele morreu ontem, há não sei quantos anos. Vai fazer daqui a 2 anos, daqui a 4 anos vai fazer um século da morte do Lenin. E o corpo dele está intacto. Usaram os mesmos métodos, tá, do embalsamento que se usava no Egito, para deixar o corpo dele. Foi feito até um plebiscito recentemente na Rússia, tá? Tá em Moscou. Tá lá guardado e foi feito um plebiscito. Se a população queria que ele fosse enterrado, ou se queria manter o corpo dele desse jeito. E a população votou que sim, porque virou um patrimônio histórico, né? É uma visitação cultural ver o corpo do Lenin hoje. Quando o Lenin morreu, cara, os 2 líderes vão brigar. O Trotsky e o Stalin. Por que eles brigam, professor? Porque o Trotsky acha que a União Soviética tem que se expandir. E o Stalin não. Ele diz o seguinte, primeiro nós temos que tornar a Rússia forte, para depois se expandir. O Trotsky é um intelectual, o Stalin é um militar. O Stalin tomou o poder e começou a matar todo mundo que discorda dele. Inclusive, ele ia matar o Trotsky. E quando o Trotsky viu que ia ser morto, fugiu para o México. Só que ele vacilou. Ele se escondeu na casa de um comunista no México e teve um caso com a mulher do cara. Aí o cara entregou ele para o Stalin. Ele teve um caso com aquela artista mexicana, Frida Kahlo, tá? E quando ele teve um relacionamento com ela, o marido dela acabou entregando para o Stalin que ele estava no México. O Stalin matou o Trotsky e na União Soviética ele mandou tirar o Trotsky dos livros. Hoje nós temos até documentos que mostram fotos, onde na foto estava o Lenin discursando e aqui atrás o Trotsky e o Stalin. E aí o Stalin tirava o Trotsky da foto, conseguiu uma maneira de fingir que ele nunca existiu. Não hoje. Vamos supor que eu desaparecesse com o Trotsky. Não hoje nem amanhã, mas daqui a 10, 20 anos, ia ter uma geração de pessoas que ia achar que o Trotsky era uma lenda. Nunca existiu, ele nunca foi uma pessoa de verdade. Era isso que o Stalin queria. Enquanto ele toma o poder lá nos Estados Unidos, a situação é outra. Os americanos nunca ganharam tanto dinheiro, cara. Nunca ganharam tanto dinheiro na guerra. Só que eles cometeram um vacilo. Eles achavam que eles eram autossuficientes para aguentar a própria produção. Eles criaram o que a gente chama hoje de American Way of Life. O modo de vida americano. Eles produziam para eles e tudo era moldado para eles. Aí criaram carros que eram grandes para estimular as pessoas a ter famílias.
criaram novos eletrodomésticos, o mercado feminino, porque as mulheres começaram a trabalhar mais fortemente durante a guerra. Só que os americanos se esqueceram daquela logística, lembra? Que a produção é muito mais rápida do que o consumo. E quando eles viram, em 25, eles já estavam com uma superprodução e não tem para quem vender. Quando a gente tem uma crise, tá? Os preços ficam, antes da crise, muito altos. A gente chama de inflação. Quando a crise se instala, eu tenho uma deflação. Nós temos momentos, eu não sei se tem aqui a imagem, eu acho que tem. Eu acho que não tem a imagem, mas você botar no Google, você acha na hora. Os carros sendo vendidos por $1. Porque como é que tu não tem dinheiro nem para comer, tu vai ter um carro? Porque ter o carro é uma coisa. E como é que tu bota combustível? Como é que tu sustenta o carro? Como eles naquela época não tinham direitos trabalhistas, quando a crise americana aconteceu, virou uma bola de neve, ó. Eles não tinham para quem vender, aí a indústria tinha que desempregar. Quando a indústria desemprega, cai o consumo. Quando cai o consumo, cai a produção. Quando cai a produção, aumenta o desemprego e vira o ciclo. Os americanos passaram 7 anos em crise sem fazer nada. O Estado americano não agiu. Ele achou que o mercado ia se recuperar e cada vez pior. O dólar desvalorizando, o desemprego passou de 18 mil para 9 milhões. E detalhe, muita gente lá, porque nos Estados Unidos a falência é pessoal. Quando você tem uma dívida, você fica falido, ninguém da sua família tem que arcar com a despesa. Então quando você morre, a dívida morre. Nós tivemos não sei quantos casos de suicídio. Tanto que eles chamam a crise de 29 de Grande Depressão. A galera se matou. No filme do Titanic, o rapaz lá que era o noivo da Rose, tá? Ele diz no final do filme que se matou devido às dívidas contraídas na crise de 29. Não passa a cena, mas ela só fala que ele fez isso. Muitos fizeram isso, tá? E aí o governo americano só agiu em 32. Professor, se a crise começou em 25, por que eu digo que ela é de 29? Porque em 29 houve uma quinta-feira, que hoje eles chamam de quinta-feira negra, tá? Onde a Bolsa de Valores abriu e ninguém comprou. E aí eles foram baixando o preço. Baixaram tanto o preço, tá? Que as ações das empresas quebraram, tá? Simplesmente houve a quebra da Bolsa de Valores. E aí eles marcam que aquilo ali é o início da crise. Mas a crise já estava instalada, tá? E aí foi quando o presidente americano chamado Roosevelt criou o New Deal. Que era um conjunto de medidas para quê? Para tirar os Estados Unidos da crise. Primeiro eles tiveram que criar o que a gente chama de bem-estar social. O governo teve que pegar dinheiro público e criar escola pública, hospital, transporte coletivo de qualidade, tá? E principalmente, como é que eu tiro aquela galera do desemprego? Me diga uma ideia para tirar milhões de pessoas do desemprego ao mesmo tempo. Se eu já tenho superprodução. É um negócio chamado obra pública. Os americanos se marcaram de fazer essas obras aqui, ó. As obras gigantescas. Por que a obra era imensa? Porque ocupam a mão de obra imensa. Então eles fizeram estádios gigantescos. Açudes gigantescos, não é açude, né? Nos Estados Unidos é represa, é dique. Aqui no Ceará que é açude, barragem, tá certo? Mas é o mesmo naipe. As estradas americanas imensas, porque para tu fazer uma estrada que corte o país inteiro, tu vai precisar de muita mão de obra. E essas obras vão durar 10 anos, 15 anos. A intenção não é só a obra, principalmente é ocupar a população. Beleza? Tranquilo? Por uma questão de tempo. Eu paro aqui, tentem fazer as questões que estão na apostila, que quando eu voltar eu vou começar do nazifascismo para a Segunda Guerra, e aí vocês já podem começar a aula já me cobrando algumas dúvidas aí, beleza? Tchau, feliz Dia dos Pais, aproveitem aí.